Sábado vai ser o dia D de vacinação contra a gripe H1N1. A data foi escolhida pelo Ministério da Saúde. Devem se vacinar crianças de 6 meses a 5 anos, gestantes, idosos, mulheres com até 45 dias pós-parto e pessoas com doenças crônicas. Neste sábado, todas as unidades de saúde de Foz vão estar abertas para atender a população. A meta é vacinar 67 mil pessoas. 8 casos de gripe H1N1 já foram confirmados em Foz. 6 ficaram internados e 2 morreram com complicações causadas pela gripe. Ela apresenta como uma outra gripe comum, com febre, né? Normalmente ela tem apresentado um quadro febril alto, de médio para alto, e um problema respiratório também concomitante, então que sempre vai apresentar assim que ela começa com a febre. E a transmissão, nós não podemos esquecer nunca, é através de gotículas de salivas. Então, por isso, as pessoas também precisam ter cuidados higiênicos, né? O número de ciclistas em Foz aumentou e, por consequência, também cresceu o número de acidentes envolvendo pessoas com bicicletas. A cada dia, aumenta mais o número de pessoas que usam a bicicleta, seja para lazer, trabalho ou qualquer outra atividade. Mas uma simples pedalada vem gerando preocupações para os ciclistas aqui de Foz. E com o aumento do número de ciclistas, o que infelizmente também aumenta é o número de acidentes. O Corpo de Bombeiros de Foz do Iguaçu constatou isso comparando os dados dos últimos anos. Em 2014, foram 80 acidentes com uma vítima fatal. Em 2015, foram 93, mas nenhum levou ao óbito. Já em 2016, apenas nos 4 primeiros meses do ano, foram 26 acidentes e com uma morte. Com o aumento do número de bicicletas nas ruas que a gente percebe, o pessoal está fazendo bastante atividade física ou até mesmo utilizando as bicicletas como meio de transporte para trabalho, houve um leve aumento, né, do ano de 2014 para 2015, a gente teve um aumento de 15% no número de acidentes envolvendo bicicleta. É consequência do aumento de ciclista e a gente percebe que a maioria dos acidentes são provocado pelos próprios ciclistas na contramão, furando semáforo. Então, a gente volta a bater na tecla que o uso da bicicleta a gente ajuda a fomentar, sem dúvida nenhuma, mas o respeito por parte do ciclista tem que ter a informação que ele tem que respeitar o trânsito. Ele faz parte do trânsito, o incentivo à bicicleta ele é válido, mas se o ciclista não tiver consciência que ele tem que dar o respeito e ser respeitado, vai ser esse número de acidentes vai aumentar cada vez mais. Segundo o Corpo de Bombeiros, o horário em que mais acontecem acidentes são os horários de pico, que vão até as 9 da manhã e depois das 7 da noite. E não acontecem em um ponto específico, e sim em toda a cidade. E mesmo com as ciclovias, os ciclistas devem permanecer atentos. A ciclovia ela é bem-vinda, ela dá uma sensação de segurança ou talvez até uma falta de sensação de segurança, porque mesmo a ciclovia tem as regras, que quando a ciclovia ela vai a um determinado ponto e ela termina, naquele ponto para frente o ciclista ele fica vulnerável, ele tem que saber respeitar na hora de sair da ciclovia, pegar a direita da pista, não ficar saltando meio fio. O ciclista é mais frágil, o ciclista não tem aquela proteção do carro, então ele tem que respeitar para preservar pela vida e pelo trauma aí. A relação ciclista-motorista sempre foi muito conturbada. E segundo o Corpo de Bombeiros e o presidente dos ciclistas aqui de Foz, a única maneira para diminuir esses índices é o respeito entre ambas as partes. A relação do trânsito tem que ser harmônica, tanto de respeito no trânsito como de ciclista para motoristas e de motoristas para ciclistas. A gente percebe que o número de ciclistas, não só em Foz do Iguaçu, mas no Brasil, até no mundo, tem aumentado consideravelmente e os próprios órgãos públicos têm incentivado o uso da bicicleta. Em contrapartida, temos que respeitar o trânsito. O que a gente sempre pede para que se preste atenção no trânsito, tanto aos ciclistas quanto aos motoristas, é que por parte dos ciclistas eles utilizem equipamentos de proteção, né? Sempre andem na mão direita da via, nunca no contrafluxo do trânsito, e os motoristas para que se atentem aos ciclistas na rua, dê a distância correta, né? Que pela norma é 1,5 m de distância que tem que realizar a ultrapassagem. Tome cuidado com esses ciclistas, que é um número que tem aumentado nas ruas, né? O número de pessoas andando de bicicleta. E o fim de semana vai ser gelado aqui em Foz do Iguaçu. Veja a previsão. Em
sábado é de sol entre poucas nuvens, com temperaturas baixas pela manhã e sem possibilidade de chuva. Mínima de 5 e máxima de 21 graus. E volta a gear no domingo, com mínima de 2 graus ao amanhecer. No período da tarde, o céu fica aberto e não chove. A máxima é de 22 graus. Na segunda, o céu fica claro com temperatura estável. No período da tarde, o volume de nuvens aumenta e não chove. Mínima de 12 e máxima de 25 graus. E no próximo bloco, a agenda cultural do fim de semana e o jantar que vai angariar fundos para o Lar dos Velhinhos. A gente volta já.